está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, oh, Quero convidar toda a igreja a adorar o Senhor e declarar: nós te adoramos em espírito e em verdade. Levanta a sua mão e adora o Senhor nessa noite. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração
Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Dai glória a Cristo. Glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Dai glória a Cristo. Glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é a nossa paz e o teu Espírito habita em nós. Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é a nossa paz e o teu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Dai glória a Cristo. Glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Dai glória a Cristo. Glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é a nossa paz e o teu Espírito habita em nós. Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é a nossa paz e o teu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Dai glória a Cristo. Glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Dai glória a Cristo. Glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Mais uma vez aqui, reunidos e reunidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, para meditarmos na sua palavra. E nessa noite ainda o nosso culto está gravado. E eu gostaria de convidar a você, convidar o irmão, a irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o versículo é o 24. Nós vamos falar um pouquinho ainda a respeito dos preparativos da Páscoa. E hoje eu quero falar de 8 momentos, de 8 decisões que Jesus nos ensina a tomar nesse tempo de Páscoa. Um tempo em que nós estamos separados aí por conta da pandemia. Nós não estamos presencialmente, mas nós estamos reunidos como igreja de Jesus Cristo juntos. Amém? E que você esteja bem aí na sua casa, você que está podendo ficar em casa, você que está precisando trabalhar, que Deus abençoe de igual maneira. O texto diz o seguinte em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, a Tua palavra, fala, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a pregação gravada, diferente do culto ao vivo, ela precisa ser um pouquinho mais rápida. Então hoje eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar um pouquinho mais o raciocínio de uma forma menos repetitiva, para nós falarmos sobre a missão de Jesus na Terra. E o que ele prega para nós nesses tempos de Páscoa, de morte, de crucificação, de morte e ressurreição. Quando Jesus estava para tomar a decisão de ir para Jerusalém, no texto de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vai a Jerusalém mais de uma vez. No texto de João, ele caminha de Belém para Jerusalém. A narrativa ela segue essa linha geográfica. Mas independente de cada uma delas, a questão é que Jesus toma uma decisão, e essa decisão a gente inclusive já pregou a respeito dela, sobre sair do monte de oração e descer o monte. É preciso descer o monte. E essa decisão ela pode ser refletida da seguinte maneira: o objetivo dessas 8 decisões podem mudar as nossas vidas e aprender sobre a caminhada para a cruz. Dia a dia tome a sua cruz, diz Lucas 9, 23. Então nós vamos falar sobre as decisões de Jesus, que são as decisões que ele espera que nós tomemos enquanto povo de Deus. Amém? Com certeza, algumas das semanas desse último ano deve ter sido muito difícil para você. Mas a última semana que antecedeu a morte de Jesus também foi muito difícil para Jesus, e ele teve que tomar. Pelo menos 8 decisões são indicadas aqui nos textos. A primeira decisão acontece no domingo anterior, que é o domingo do domingo de Ramos, que a gente ainda vai pregar, vai falar no domingo que vem. Mas, começando por ele, que é a primeira decisão que Jesus toma é entrar em Jerusalém. E aí, então, os seus o recebem. Jesus é recebido, Hosana o que vem em nome do Senhor. É a aclamação de Jesus como Rei, como Senhor, como Messias, como aquele que veio para salvar o mundo. É assumir o senhorio. Jesus toma essa decisão, e nós devemos tomar também a decisão de confessá-lo como Senhor. De dizer: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, ele é o nosso Salvador. Romanos 10 diz que nós precisamos confessar com os nossos hábitos. Romanos e Filipenses. Decidir receber Jesus como Senhor da sua vida. Esse é o ponto fundamental da primeira decisão que acontece no domingo de Ramos. No dia seguinte, ou na segunda decisão, Jesus expulsa os vendilhões do templo, em Mateus 21, 12. Rompe com as coisas erradas.
A atitude de Jesus, ela é drástica, a atitude de Jesus, ela é intempestiva, porque ali é um rompimento com as coisas erradas. É dessa maneira que ele espera que nós façamos com as coisas erradas desse mundo, com as coisas erradas que nos levam ao pecado, à perdição, ao distanciamento, principalmente de Deus e das coisas dele. Um outro momento parecido com esse é quando Jesus amaldiçoa a figueira, né, que não dá frutos. Ele espera que venhamos a dar frutos. Em Mateus 21, versículo 18, a atitude de Jesus expulsando cambistas e amaldiçoando a figueira nos faz lembrar que nós não podemos tolerar as coisas erradas. Depois de receber Jesus, nós não podemos aceitar coisas erradas. Não pode ser normal, né? As coisas que impedem a nossa vida de estar próximo de Deus. Viver coisas certas, tomar decisões, romper com as coisas erradas. E que coisa errada é essa? É com o pecado, gente. É preciso romper com o pecado. Se você aceitou Jesus, né? Se você aclamou Jesus, a segunda decisão importante é romper com as coisas que estão nos atrapalhando de nos aproximar de Jesus. A terceira decisão vem a ser aprender mais da palavra. Jesus se dedica a ensinar os seus seguidores, né? A questão da ministração da palavra, de conhecimento da palavra, de buscar a palavra, o propósito de clareza das coisas de Deus, né? Foi o momento que ele falou sobre a sua morte, né? Tem um texto de Mateus 25, que é o sermão profético, Mateus 24, 25, o juízo final, 24, o sermão profético, João 14 a 16, prometendo o Consolador. Jesus ensina, e ensina a partir da palavra. Receber a Cristo significa não só romper com as coisas erradas, mas também se alimentar da palavra. Sem conhecimento da Escritura, nós não conseguimos nos aproximar de Cristo. Tomar a decisão de conhecer a palavra, e a palavra conhecereis a verdade vos libertará. A quarta decisão é importante que tomemos de confiar mais em Deus, né? Esse é o quarto ponto, confiar mais em Deus, nas coisas de Deus. Durante a caminhada para a cruz é preciso confiar em Deus. Nós muitas vezes seremos traídos, muitas vezes passaremos por decepções, por dor, por situações contraditórias, por momentos de isolamento, mas não pare de aprender da palavra e não olhe para os lados. Concentre-se em Cristo. É com Ele e para Ele que nós temos que tomar as decisões e confiar em Deus. Confiar em Deus e não temer não significa que a gente não tenha medo, mas significa que a gente confia em Deus. Isso é importante, né? Como quarta decisão, não abrir mão de confiar em Deus. Mesmo temendo as coisas, é preciso não temer o que Deus tem preparado para cada um de nós. Quinta decisão, viver em comunhão. Eu acho que João 13 fala sobre lava-pés. Nós também lembramos de que Jesus sabia que seria abandonado, mas não abriu mão de declarar o seu amor e a comunhão com os discípulos. Mesmo que você se decepcione com a instituição, mesmo que você se decepcione com o pastor, com o irmão ou irmã, é importante não abrir mão da comunhão, não abrir mão do poder da oração, do tempo da oração, da intimidade íntima, da intimidade próxima e confiante com Deus, e também a comunhão íntima com o Pai e com o próximo. É importante que nós venhamos a perdoar. É um exercício muito importante para a produção e a promoção da comunhão do corpo de Cristo. É assim que a gente vive em paz, quando a gente perdoa e segue em paz diante de Deus e diante dos homens. Tomemos a decisão de viver em comunhão com Deus e com o próximo. É uma decisão sua, é pessoal. Eu posso até dizer, mas eu tenho que dizer para você que a decisão é de cada um. É mais fácil viver em comunhão, é mais fácil perdoar, dói menos do que viver remoendo as coisas e não perdoar. Sexta decisão, morrer para o mundo. Jesus Cristo morreu na sexta-feira e nós precisamos morrer para algumas coisas, né? Não é morrer para o mundo no sentido de ausentar-se dele.
Não te peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Viver longe das coisas que promovem intriga e que nos afastam de Deus. A sexta-feira, Jesus Cristo morreu. E nesse momento, nós também temos que morrer para o pecado e tomar a decisão de levar a cruz. Levar a nossa cruz, seguir a cruz de Cristo, seguir os ensinamentos de Deus. Morrer para algumas coisas, principalmente morrer para o pecado. Morrer para as coisas que nos distanciam de Deus, que nos aproximam do inimigo. É uma decisão de morte, de morrer. Tem uma música que fala de matar a carne, exatamente de morrer para situações de desejo pessoal, para abrir mão em nome do reino de Deus e de Jesus. Bom, o sétimo dia, ou a sétima decisão, é esperar só em Deus. Descanse no Senhor. Não significa deixar de fazer as coisas, significa não correr e não querer fazer as coisas do seu jeito. Tem o tempo de Deus, como já foi pregado aí outro dia, o Kairos, que é o tempo de Deus, o Kairos, e não o Cronos, que é o tempo do homem. Quando nós deixamos Deus agir, nós descansamos nele. Esse é o tempo de descanso, quando nós decidimos esperar só em Deus. E não é fácil esperar em Deus. Não é fácil, mas é uma prova viva de confiança dele e de sabedoria das coisas que ele pode promover. Existem momentos da nossa vida que nós não podemos fazer nada além de esperar e ver em Deus, e Deus agir em nossas vidas. Amém? É muito importante. O Salmo 108, Salmo 40, fala dessa decisão de esperar somente em Deus. E oitava decisão, que é o sábado, o domingo, que é viver só para Deus. No domingo, nos primeiros raios da luz da manhã, surge a luz mais forte que o sol, o túmulo se abre, Jesus ressurreto, vivo cheio de glória. Agora Jesus estava vivo e pronto para executar o seu propósito salvador. Nada mais o impediria a partir de então. Venceu a morte. O dia da ressurreição nos ensina que devemos tomar a decisão de viver somente para Deus. Depois de morrer para o mundo, esperar nele, viver para Jesus, conforme ele nos prometeu. Amém? Que seja essa a sua decisão, irmão e irmã, de viver para Cristo todos os dias, de tomar essas decisões, segui-lo, Siga para a cruz, é para a cruz que eu vou. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Mateus 10, 38. A caminhada para a cruz não é fácil, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo. É o único. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. É seguir a Cristo. É o caminho que ele mostra. E nessa caminhada, a cada dia devemos receber a Cristo como Senhor, romper as coisas erradas, aprender da palavra, confiar mais em Deus, viver em comunhão, morrer para o pecado, esperar no Senhor, tomar a sua cruz e segui-lo. Que Deus te abençoe nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de preparação. Semana que vem nós no culto falaremos sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus, mas é importante a gente ter essa noção do todo, das decisões que essa semana, chamada Semana Santa por alguns, eu gosto desse nome também, para santificar a nossa vida, a vida da nossa igreja, e que nós possamos viver uma vida de santificação, pois afinal, sem santificação nós não veremos a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, continue em casa se você puder, se você não puder, Deus te abençoe na sua caminhada no trabalho, seja lá onde você for, que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos encerrar esse momento do culto, agradecendo a presença e o acesso de todos e todas. Compartilhe a mensagem, eu vou colocar no Facebook da igreja, compartilhe a mensagem com outras pessoas para divulgar a palavra do Senhor durante a semana, passe para os seus grupos, para as pessoas que você conhece, que Deus esteja abençoando também, e aonde quer que chegue a palavra do Senhor,
que seja bênção na vida de quem estiver ouvindo. Amém? Vamos orar e encerrar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo, por esse momento do culto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo louvor, pela presença dos nossos irmãos e irmãs acessando o culto, ó Pai. Manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua glória. Glorifica, Senhor, a Tua palavra, abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Esteja, Senhor, com as pessoas enlutadas, com as pessoas enfermas. E abençoa, Senhor, a Tua igreja e as pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos guarda, hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Que a graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Que você tenha uma boa semana de paz, de livramento, de bênção na presença do Senhor, abençoando a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da sua casa, da sua vida e da sua família. Uma boa semana. Deus abençoe. Não esqueça de participar dos cultos de terça e quinta. Uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Amém? Tchau.